bem-vindos ao Caminhos de Aprender. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma interpretação de texto que envolve poema. A gente vai tratar um pouquinho de algumas questões mais teóricas da parte de poema, mas especificamente de interpretação, ok? Então, vocês percebem que aí o nosso enunciado, quer dizer, o que pede a nossa questão, ele tem algumas marcas aí em vermelho e em amarelo. Por que a gente faz isso? Aqui no canal tem um vídeo, inclusive, dando dicas de interpretação textual. E essa é uma das dicas, né, da gente selecionar na pergunta, antes inclusive de ler o texto, o que está pedindo, né? Então, aqui na pergunta diz pra gente, né, segundo o poema, qual a diferença entre brincar com palavras e com bola, papagaio e peão? Então, a gente já vai ler o poema, a gente já sabe que é um poema, porque é segundo o poema. Então, quando a gente for ler o poema, a gente vai saber que lá no poema existe... a gente pressupõe que é uma comparação entre brincar com palavras e brincar com bola, papagaio e peão, né? Então, eu coloquei de amarelo o que a gente tem que observar e o que realmente tem que fazer dizer a diferença. Então, vamos ver. O poema chama Convite, do José Paulo Paes. Então, vamos colocar o poema todinho aqui pra gente. Vamos colocar aqui. Esse é o poema todo, tá? Então, ele diz assim, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Tá vendo aí a comparação? Poesia é brincar com palavras, como brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, eu tô aqui nesse segundo quadradinho, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Bom, então vamos ver qual será então a diferença entre brincar com poesia e bola, papagaio e peão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar onde ele está falando que ele está brincando com as palavras, como brinca com papagaio, bola e peão, né? Então, aqui, onde está circulado assim de azul aqui, tá vendo? Ó? A poesia é brincar com palavras. Não, poesia é brincar com palavras, como se brinca com papagaio e peão. Ok. Aqui o poeta tá com. Quem escreveu, o poeta, enfim, né? Ele tá dizendo pra gente do que ele chama de poesia e é brincar, etc, etc. Aqui, que tá de amarelinho, ele começa, vejam bem, só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Aqui ele informa como que é brincar só com bola, papagaio e peão. E nesse outro de amarelinho aqui, ele informa pra gente como que é brincar com as palavras, certo? Então, de azul a gente tem essa primeira informação que ele diz pra gente que poesia é brincar com palavras como se brinca com outras coisas. Na segunda estrofe, que é o primeiro círculo amarelinho aqui, ele fala como é que é brincar com os outros brinquedos e não a palavra, né? E na terceira estrofe ele conta pra gente o que é brincar de poesia. E aí, aqui de vermelhinho, que é a nossa diferença que tá lá em cima, né? A gente trouxe aqui qual que é a diferença para ele, então. Então, qual é a diferença? De verdinho aqui, ó. Bola, papagaio e peão, acontece o que com eles? Eles se gastam. E as palavras de roxinho aqui pra gente, elas ficam sempre novas. Então, essa aí é a nossa diferença, tá vendo? Então, interpretar texto, pessoal, é igual o trabalho de um detetive mesmo, ou a montagem de um quebra-cabeças. A gente precisa separar as peças para entender o todo, né? Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente não faz isso. Principalmente se for um quebra-cabeça com muitas peças. A gente costuma, inclusive, separar por cores, não é assim? Para facilitar a nossa montagem. Ou a gente começa pelas beiradas, né? Pelas pontas, porque as peças elas são bem específicas. Então, para interpretar texto, a gente faz de uma forma muito semelhante, né? Aqui a gente foi separando por partes para perceber. Claro que se você tem facilidade, não precisa desse processo todo, mas a gente precisa mostrar aqui para aqueles que têm dificuldade, tá bom? Então, vamos à questão 2? Bora lá então. De novo, tá marcadinho de vermelho aqui pra gente, né? Que comparações estão presentes no poema? Olha o nosso poema aí de novo, tá vendo? Nosso poema voltou. Então, tá perguntando pra gente que comparações que tem. Então, bora lá. De azulzinho aqui, a gente tem uma comparação. Qual que é a comparação? Ele compara fazer poesia com brincar. Não é verdade? Tá aqui de azulzinho. Lá de amarelinho,
a gente tem aqui o poeta comparando, olha só, na quarta estrofe, como água do rio que é sempre nova. Ele está comparando a água do rio, ele está comparando o que a água do rio? Ele está comparando o fazer poesia, porque para ele aqui, ó, na terceira estrofe, as palavras, não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Então aqui ele faz uma comparação, né? É a segunda comparação. Ele fala que a água do rio, ela é sempre nova. Então, se eu faço poesia, quando eu brinco com as palavras, o que acontece? Com os brinquedos tradicionais, eles vão ficar velhos e desgastados. As palavras não, elas vão ser como a água do rio, que é sempre nova, né? Nunca passa a mesma água no rio, né? Acho que às vezes ela tá até suja e velha, né? Mas enfim, não é a mesma. Ela é nova de fato. Esse novo aí não quer dizer que é bom, né? E a última comparação que ele faz aqui é comparando o brincar com palavras, né? Com cada dia que é sempre novo, que é o que ele fala pra gente lá na segunda estrofe, né? Quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Por quê? Porque mais sentido atribui a palavra, né? Quando você, na poesia, o que esse poeta chama de... Esse poeta não, né? Todos os outros, na verdade. Eles chamam de brincar de poesia, é você brincar com as palavras, desculpa. Quando você brinca com as palavras, você faz associações, você muda o jeito de falar, você faz rimas, faz... esqueci a palavra agora. Quando a gente vai, sabe, pega uma mesma palavra e vai transformando em outras palavras, tudo a gente faz, todo esse processo, essa brincadeira, a gente está transformando ali aquela palavra, dando outro sentido para ela, para aquele texto e assim por diante, tá? Então as comparações são essas três aí, a de azulzinho, a de amarelo e de vermelho, né? Ele compara brincar, fazer poesia com brincar com palavras, como brinca com outros brinquedos, e ele diz que depois que a gente brinca com essas palavras, elas vão ficar cada vez mais novas, como a água do rio, como cada dia. Bacana? Então, vamos lá, a questão número 2. Essas duas questões, número 3, quer dizer, essas duas questões eram questões abertas, né? Então, vamos à questão número 3, que é uma questão de múltipla escolha. Percebam que aqui eu não marquei nada de vermelhinho, porque o que já está pedindo para a gente já está em maiúsculo, né? Então, sobre o poema, é incorreto afirmar que, na verdade, existe um errinho de digitação aqui. Não é sobre o poema, tá? É sobre poema de um modo geral, tá bom? Aqui já é uma questão que vai trabalhar da parte teórica do poema. Quem ainda não assistiu o nosso vídeo aqui no canal sobre poema, eu sugiro que assista depois, porque lá tem todos esses aspectos aqui pra gente, tá? Então, é incorreto afirmar que, já que eu tô falando de poema, uma outra dica, a gente lê a parte da pergunta e lê a resposta. Por exemplo, o poema é formado sempre por quintetos, ou seja, estrofes de 5 versos. Quintetos são estrofes de 5 versos? Sim. Quinteto vem de quinto, né, que é 5. Então, um quinteto é uma estrofe de 5 versos, tá certo? Essa informação tá certa. Mas a letra A inteira tá certa? Não sei, vamos pensar. B, deixa eu só trazer uma questão aqui pra gente. B, a rima... eu fiz bobagem. Ainda bem que vocês não viram direito, né? A rima externa, ou seja... O poema apresenta rima externa, ou seja, sons semelhantes no final de diferentes versos. Isso é que é rima externa, né? Primeira coisa, o poema tem rima? Tem poema que tem rima, sim. As rimas externas são sons parecidos no final de diferentes versos. É isso? Vamos pensar. Letra C. No poema, né, os versos são brancos, ou seja, com métrica e sem rima. Tem poema com versos brancos, que são versos que não tem, que tem uma métrica. O que é métrica? Métrica é aquela medida sonora. Lá no nosso vídeo sobre poema, a gente até explica isso quando a gente faz uma comparação com quando as pessoas vão fazer tradução de músicas ou vão fazer paródia, né? Às vezes a pessoa tem que mudar a letra da música, por quê? Porque o tempo, ele não vai dar para aquela tradução, né? A gente tem, por exemplo... Tô tentando arrumar uma palavra aqui em inglês, por exemplo, que seja menor do que a nossa, mas agora, enfim, né? Saudade, né? Saudade não existe, não é nem que é menor. Não existe a palavra saudade em inglês. A gente fala miss you, né? Que sente falta, por exemplo.
a quantidade de sílabas sonoras ali de uma não é a mesma da outra, então às vezes tem que mudar. Então isso aqui é métrica, né? Essa medida de ritmo, de sons, que dá pelos sons, né? Às vezes, por isso que às vezes alguns comediantes, quando vão fazer paródia, ou eles têm que cantar mais rapidinho uma parte da música, ou eles têm que alongar ali a parte da música para dar esse tempo, tá? Mas os versos brancos são versos que têm métrica e não tem rima? O poema é os poemas podem ser exemplo de soneto, né? E o que é soneto? Seria um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos? Bom, vamos lá. Como eu já dei spoiler aqui para vocês, que mico, né? A resposta certa, no caso, a resposta certa é a letra A, né? Porque ela está incorreta. E por que ela está incorreta? Por conta do que está circulado de azul pra gente. Não é sempre quinteto, não. A gente tem poema, inclusive, de 2 versos. A gente colocou lá no material sobre poema, um poeminha do, salvo engano, do Mário Quintana, que ele é um dístico, né? Que tem um exemplo de dístico, que é uma estrofe com 2 versos apenas. Então, aqui é uma pegadinha mesmo. É uma atividade que ela serve para que para a gente testar esse conhecimento, não é testar, para a gente treinar, para a gente ajudar a nossa memorização e o nosso entendimento sobre essa parte teórica, tá? A letra B, por que ela está certa? Porque realmente a rima externa, a gente tem a impressão que está fora, né? Mas aí, se ela está fora, não é rima dentro do texto, né? Ela é externa porque ela está lá no finalzinho. É a rima comum que a gente está acostumado, né? Tem até a batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Quem assistiu ao vídeo sobre o poema, tinha esse exemplo lá. Mão e coração. O ão rima aí, né? AC, os versos brancos são os versos que têm métrica, mas que não tem rima. Ele é chamado de branco justamente por não ter rima, ok? Então, esses são os versos brancos. Existem? Existe. Então, você está querendo dizer que existe poema sem rima? Existe? Nossa! E existe poema, inclusive, que não obedece à métrica, que são os com versos livres, né? Eles são, como o próprio nome diz lá no vídeo sobre o poema, o próprio nome diz, eles são livres. O poeta, o artista faz o que bem entender deles, né? E na letra D aqui fala pra gente que tem poemas que são chamados de soneto, e o soneto é um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos. Exatamente, é a forma clássica de fazer poesia. A partir do pré-modernismo e se consolidou, na verdade, com o modernismo, depois agora com a produção contemporânea, que já vai ter outro nome, né, que já passou muito tempo, os poetas vieram trazer essa quebra, sabe? Não é bem quebra, veio propor esse novo modelo, né, que fugisse, que trouxesse outra proposta além dessa proposta clássica do soneto. Antigamente, todos os poemas, assim como o Som dessa Nota aí, eles tinham o mesmo ritmo, assim, sabe? Eles tinham lá sempre 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos, e a mesma medida métrica dos seus versos. O que mudava é o tipo de rima. Às vezes o primeiro verso rimava com o último, às vezes era o segundo com o terceiro, ou o segundo com o quarto, ou tinha um que a gente chama de rimas internas, que lá no vídeo sobre poema também fala, ok? Que são rimas que eu vou ter lá a última palavra do verso com a palavra do meio de outro verso, e por aí vai, ok? Mas o fato aqui, a nossa resposta para a questão número 3 é a letra A, porque o que está errado aqui é a palavra sempre. Claro que nem sempre é um quinteto. E a própria questão, ela se responde, né, gente? Porque se a A está certa, a D deveria estar errada. Concordam comigo? Porque se eu falo que soneto é um poema com 2 quartetos e 2 tercetos, então peraí, mas eu tinha falado lá que é sempre quinteto, tem 5 versos, entendem? Então, outra dica de interpretação importante pra gente. Então, bora lá.
4 também não está marcado de vermelho. Por quê? Porque está em letra maiúscula pra gente, ok? Eu fiz bobagem. Vamos voltar aqui. Bom, marque a opção correta sobre o poema. Então, nós vamos marcar o que está certo. Na questão 3, a gente tem que marcar o que está errado. Agora, aqui na questão 4, nós vamos marcar a que está certa. Então, vamos lá. Poemas são textos escritos com versos e sempre rimam? Nós acabamos de falar ali, na questão 3, que não. Que tem os versos brancos, que não rimam, né? Muitos poemas têm rima, sim, mas tem muito poema que não tem rima, não tem métrica, não tem nada. Essa alternativa está errada. B. Os versos são as linhas e as estrofes são os parágrafos. Vamos saber se é? Olha o BO aqui, ó. Não tem parágrafo em poema. O que é parágrafo, professora? Pra gente ter isso que a gente chama de texto em prosa. Prosa tem gente que fala assim, prosa é o que eu escuto de uns parentes meus que moram no interior, os mais velhos, né, que gostam de contar uma prosa. Prosa vem disso mesmo, de conversa, de discursar, de dizer sobre. É o texto que a gente está acostumado, tá na notícia, que tem nos contos, nos romances e etc e tal, que a gente tem lá, que a gente aprendeu lá no Fundamental 1, colocar 2 dedinhos, né, no inicinho assim, da linha, para a gente começar a escrever a partir dali, né? Então, parágrafos são usados para textos discursivos, texto em prosa, não em poesia. Poema não tem parágrafo, poema tem estrofe, que são os conjuntinhos de verso. Letra C. Nem todo poema possui rima, chamados de versos brancos. Será? D. A métrica dos poemas diz respeito à quantidade de sílabas tônicas de cada verso. Qual o problema aqui? Sílaba tônica. Não tem nada, métrica não tem nada a ver com sílaba tônica. Sílaba tônica, para quem já esqueceu, são as sílabas mais fortes. A gente usa isso aqui lá na gramática para a gente classificar a palavra como oxítona, paroxítona, proparoxítona, mas são cenas de outros capítulos, né? Só para a gente fazer um parêntese aqui, ok? A métrica, ela é a quantidade de sílabas sonoras. Eu falei na questão, se eu não me engano, na questão 2, aqui, ou na questão 3, quando a gente fala lá do tempo que se gasta para dizer, para pronunciar, para ler, ok? Essa é a métrica, essa é a quantidade de sílabas sonoras, e não sílabas tônicas ou essa sílaba convencional que a gente usa aqui. Bacana? Então, é a nossa letra C que está certa, né? Porque as rimas não são obrigatórias. Eu falei há pouco, inclusive, na questão 3, e quando começamos na questão 4 também falei para vocês. Então, nem todo poema tem rima. Tem versos que são brancos, ou seja, tem versos que não rimam. Então, bora lá para a nossa última questão. Atendendo ao convite do poema, cria uma estrofe de 4 versos. Aqui tá pedindo para criar uma estrofe de 4 versos, mas aí esse vídeo fica um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Eu vim trazer para vocês aqui uma técnica que a gente chama de palavra puxa palavra, para a gente poder... Tem gente que fala assim, eu não sei escrever, eu não sou escritora, eu não tenho um jeito nenhum. Não é verdade. Todos nós somos capazes de qualquer coisa desde que treinemos, ok? Evidentemente que aqueles que têm facilidade vão fazer um trabalho com mais facilidade, rapidez, e pode ser que fique melhor que outros, mas que todos deem conta de fazer, deem. Eu nunca, por exemplo, esculpi nada em mármore. Bom, a primeira vez que eu fizer, eu tenho certeza que vai sair bem pior do que um cara que faz isso há 50 anos, há 20 anos, há 10 anos, ou que tem extrema aptidão para isso. Mas vai sair alguma coisa, ok? Na poesia não é diferente. E que técnica que é essa? A gente escolhe uma palavra qualquer. Por que eu coloquei essa palavra jogar aqui? Porque eu fiz esse trabalho com um dos meus filhos. Ele tinha, por coincidência, ele teve um trabalho desse na escola também. E ele é desses, eu não sei fazer, isso é muito difícil, não sei como é que eu faço. Começou a se sentir um pouco mal com isso. Me lembrei dessa técnica, falei, bora lá fazer. Então esse poema é dele, inclusive, tá certo? O que a gente faz? A gente pensa no tema, né? A não ser que seja proposto para você. Se não for proposto, pensa naquilo que você tem mais afinidade. Isso ajuda. E aí, a partir disso, o que a gente faz? A gente escolhe algumas palavras. Ele escolheu 4, que tem a ver com esse jogar. O que representa jogar para você? Ele falou que seria imaginar, que é uma arte. Para ele, jogar é uma arte. Nós só vamos jogar videogame mesmo, tá, pessoal? Diversão, e quer dizer também combate, disputa.
né? Ele estava em dúvida se colocava disputa ou combate. Aí lembrou do Mortal Kombat, né? Do Fatality, etc e tal. Vocês que estão me ouvindo aí que jogam vão sacar isso aqui rapidinho. Beleza. Ah, professora, isso aí é fácil? Você vai fazer poesia? Calma. Então, primeira coisa é escolher o nosso tema, jogar. Escolhemos o nosso tema, jogar. E escolhemos aqui algumas palavras que, por isso que chama palavra, puxa palavra, que se relacionam a jogar. Ele escolheu 4 e fez um poema de 3 versos. Se você quiser escolher 2 palavras para cada verso, para cada estrofe, facilita a sua rima, ok? Como assim, professora? Vamos pensar aqui, imaginar e derrotar. Sei lá, tô chutando aqui. Então, você vai rimar imaginar com derrotar quando você for escrever o seu poema, ok? No caso dele aqui, ele escolheu só essas palavras e aí, à medida que ele foi falando sobre esse... E essas palavras, elas têm a ver com... necessariamente, elas precisam ter relação com a temática, no caso aqui, jogar. E o que ele fez? Vamos passar aqui que vocês devem estar curiosos, né? Esse título vai aparecer depois, mas tudo bem. Ele disse a arte de jogar. No finalzinho, ele criou um título, queria criar o título no início, percebeu que não dava certo de jeito nenhum. Então, ele quis começar o poema dele falando de diversão. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma estrofe de apenas 3 versos, porque era o que ele deu conta de fazer, né? Para quê? Para dizer sobre a diversão. Percebam que ele conseguiu rimar diversão com dedicação. E ele está falando da arte de jogar, lembra disso, tem que ter uma ligação no sentido com a arte de jogar. Então, jogar não é apenas diversão, é preciso técnica, tempo e dedicação. Há pessoas que vão falar assim, nossa, não tem nada de genial nisso. Quem falou que tem que ser genial? É um poema, faz sentido o que está aqui, é um trabalho que foi feito assim, né? Foi uma tarde de trabalho e funcionou, está aí, o garoto está feliz da vida e tem que estar mesmo. Então, bora lá, vamos fazer também. Então, escolha só. Por isso que eu falei para vocês, de repente, olha só, você poderia ter escolhido diversão e dedicação, que aí você faz essa rima. Ah, mas e se mandar fazer com 4 versos? A mesma coisa, você continua. A segunda palavra que ele escolheu foi imaginar. E aí ele escreveu, jogar faz imaginar que os problemas, guerras e até a desigualdade vão acabar. É um viés que eles sempre têm, que eles gostam muito disso, assim. Eles falam que nos jogos são todos iguais, não tem pobre, rico, azul, amarelo, cor-de-rosa. Ali o objetivo é um só. Ali o que vale é se você tem técnica, se você não tem técnica, se você tem tempo para treinar, se não tem. É isso que conta. Essas outras questões que a gente tem na sociedade, isso é o que ele pensa. E é uma das questões que o fez optar por esse tema também. E por isso também a arte de jogar, né? É a arte de entreter. Entreter é que a gente chama de interter, né? Mas a palavra correta é entreter. E fazer a pessoa dar uma relaxada, né? E as últimas palavras ele deixou, porque ele não quis fazer uma 4ª estrofe, que ele ficou mais reflexivo, ele quis fazer só uma 3ª, ele colocou arte e combate, que são palavras que rimam, né? Jogar é uma arte, para o show acontecer, parta para o combate. Ele fez tipo uma provocação. Quem é jogador vai entender isso aí muito bem, né? Esses são os mestres nessa arte aí, de um provocar o outro, apesar de que tem também a opção dos jogos cooperativos também, etc. Então, essa é uma técnica que funciona, viu? E funciona muito bem. A gente tem pessoas que vão achar que é um poema simples. De fato, pode ser um poema simples, sim, mas é um poema feito com uma técnica tranquila e que funciona. Então, eu convido você a tentar a fazer, né? A questão pedia para escrever uma estrofezinha, que vocês podem se inspirar naquelas quadrinhas. Quadrinhas hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. Aliás, essa não é uma quadrinha, mas é uma parlenda. Mas muitas parlendas são compostas por quadrinhas. Então, pega de modelo uma outra técnica bacana e a gente pegar um modelo já pronto e funciona muito bem, viu? Eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Até lá, um abração.